Olá, alunos. Aqui é a professora Edmar, responsável agora pela disciplina de Sociologia no terceiro ano. E nós vamos começar agora as nossas aulas falando do período republicano a partir da Era Vargas e seguindo com a disciplina de Sociologia. Então, nas aulas anteriores, nós vimos a construção da história política do país, da colonização até a chamada República Velha. Nesta aula, nós seguiremos com o conteúdo da história política do Brasil, veremos as principais características, então, de dois períodos. A Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, e a chamada República Populista, que vai de 45 até 1964. Em 1930, acontece uma revolução que põe fim à política do café com leite. Quais foram, então, os antecedentes ou as causas que levaram a essa revolução? A Aliança Liberal foi uma junção de forças oligárquicas dissidentes que se opuseram ao candidato oficial do governo, Júlio Prestes. Se a gente se lembrar, havia lá a política do café com leite na chamada República Velha, que alterava governantes de São Paulo e de Minas Gerais. A Aliança Liberal foi uma união entre políticos de outros estados, como o Rio Grande do Sul, que reagiu à eleição do presidente Júlio Prestes em 1930. Então, ela era uma composição política dos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. A dinâmica oligárquica, então, deveria registrar a sucessão do presidente paulista Washington Luiz por uma oligarquia de outro estado. No entanto, o presidente Washington Luiz, que era paulista, indicou o seu correligionário, chamado Júlio Prestes, membro do Partido Republicano Paulista, para sucedê-lo, o que irritou os demais estados. Então, se vocês se lembrarem, havia um revezamento entre os governantes de São Paulo e os governantes de Minas. Em 1930, o presidente Washington Luiz era paulista. Por ordem, o próximo presidente deveria ser mineiro, o que causou um mal-estar justamente tanto com os mineiros quanto com os outros estados, era que o sucessor indicado teria que ser, ou no caso, foi indicado um paulista. Mesmo com a derrota eleitoral da Aliança Liberal, então os opositores dos paulistas perderam nas urnas, registrada em março, os movimentos contestatórios se intensificaram no decorrer de 1930, o que resultou na eclosão da Revolução ocorrida em outubro. Então, resultado da aliança entre os tenentes lá do movimento tenentista ocorrido em 1922 e os oligarcas dissidentes, Minas e outros representantes de outros estados, a Revolução de 30 foi vitoriosa e depôs o presidente Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assume a chefia do governo provisório. Então, Getúlio Vargas, o gaúcho, líder da Aliança Liberal e foi candidato a presidente nas eleições de 30, era o candidato perdedor, comanda a Revolução e toma o poder em 1930, depondo o presidente Washington Luiz. Então, olha lá o quiz. Indique os estados que apoiaram a Aliança Liberal.
Então, a resposta do nosso exercício está aqui. Então, voltando lá no enunciado, indique os estados que apoiaram a Aliança Liberal, a oposição à República do Café com Leite. Letra A, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Incorreta, porque São Paulo fazia parte da política do café com leite. Letra B, Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Essa é a alternativa correta. Letra C, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná, também está incorreta por causa de São Paulo. E letra D, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Paraná não participou do apoio à Aliança Liberal. Então, a chamada Era Vargas é dividida em 3 períodos. 1930 a 34, chamado Governo Provisório. De 34 a 37, o Governo Constitucional. E de 37 a 45, a chamada Ditadura do Estado Novo. Os anos 30 representam uma mudança intensa no país. Há um novo tipo de estrutura política. A gente pode dizer que há, nesse momento, a partir de 30, uma mudança e o fim da República dos Coronéis e o fim da República do Café com Leite. Busca de uma modernização econômica. O governo Vargas também foi um governo que se caracterizou por mudar o padrão da economia brasileira e tentar mudar o país, o Brasil, de um país agroexportador para um país industrial. E há também a definição de uma identidade nacional, tanto dentro dos estudos da sociologia, quanto dentro dos estudos da cultura. É nessa época, nos anos 30, em que o futebol, o samba e o carnaval vão acabar sendo eleitos como os grandes símbolos da identidade nacional brasileira. Governo provisório, então, que começa em 1930. A criação do Ministério do Trabalho, a criação também da Lei de Sindicalização e da carteira de trabalho. A nossa carteira de trabalho hoje, que é o documento que garante os nossos contratos, foi criada aqui no governo Vargas, lá no governo provisório. Em 1933, há um código eleitoral, a criação de um novo código eleitoral e o voto pela primeira vez se torna secreto. Vamos nos lembrar de que lá na República do Café com Leite, o voto ele não era secreto. Por isso é que haviam aquelas constantes práticas de fraude e de corrupção dentro das eleições. Aqui, a partir de 33, o voto se torna secreto. E uma outra coisa que é bastante importante é que aqui é que as mulheres passam a votar. Então, vejam, há menos de 100 anos é que as mulheres passam a ter o direito de votar e de serem aqui parte do eleitorado brasileiro. Reação ao governo Vargas. Então, Vargas assumiu lá o poder em 1930. Em 1932, a gente já tem uma primeira reação ao governo Vargas, né, que é a Revolução Constitucionalista de 1932. A política conciliatória de Vargas ela vai enfraquecer esse levante que foi promovido pelos paulistas. Vamos nos lembrar de que os paulistas perderam o poder lá em 1930, o poder que existia lá na República do Café com Leite. Vargas, então, com a sua política de conciliação, vai enfraquecer essa revolta e esse levante, e aí cede a uma das pressões dos paulistas, que é convocar as eleições para uma Assembleia Constituinte. De novo, nos lembremos de que Vargas toma o poder em 30 e este governo ele é provisório. Ainda não há uma Constituição e ainda não há eleições para presidente. As pressões dos paulistas em 32 foram justamente para que houvesse a convocação de uma Constituinte. O que acabou acontecendo, essa Constituição nova foi decretada em 1934 e aí a gente começa o governo constitucional do presidente Vargas. A Constituição de 34 ela é uma Constituição bastante importante porque ela representa a conquista de muitos direitos que não haviam na Constituição anterior, que é a Constituição lá de 1891. Essa Constituição ela vai sagrar os direitos, principalmente em relação ao trabalho, e também sacramentar na Constituição os direitos que foram conquistados lá também no Código Eleitoral. Mas esse período que vai de 34 a 37, ele é um período de radicalização política. A gente tem aqui 2 grupos ou 2 movimentos que vão ser movimentos de oposição ao governo Vargas. A gente tem a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, e a Ação Integralista Brasileira, que também vão ser movimentos de oposição ao governo varguista.
Então, olha lá, a AIB, a Ação Integralista, ela defendia um fascismo brasileiro. A gente tem que se lembrar que nós estamos nos anos 30, e aí o fascismo e o nazismo estão lá acontecendo na Europa, as notícias desses governos estão chegando ao Brasil, e aí há um grupo no Brasil que defende de que a reação ao governo tem que ser inspirada no fascismo italiano e no nazismo alemão, né? Então, a oposição deveria ser tratada com autoritarismo e com violência. De outro lado, a gente tem a ANL, que vai defender políticas que são nacionalistas e vai promover uma revolução interna e uma tentativa de depor o Vargas do poder. Esses dois grupos vão constantemente acossar o governo Vargas e o Vargas, em 1935, reage com a Lei de Segurança Nacional, reprimindo esta oposição, tanto de um lado quanto de outro. E aí, em 1935, a gente tem a chamada intentona comunista, em que os comunistas têm um plano de tentar derrubar o governo Vargas e promover uma revolução, plano este que acaba fracassando. E aí, em 1937, há uma reação do governo Vargas com o chamado Plano Cohen. O Plano Cohen foi uma criação do próprio governo Vargas, que faz com que haja uma suposta ameaça comunista, e em 1937 o Vargas, para proteger os interesses do país, decreta uma ditadura. Então, vamos lá, nosso quiz. 2. A Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira eram:
Então, a resposta do nosso exercício, então, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista Brasileira eram, a correta é letra A, organizações de oposição a Getúlio Vargas. Letra B, incorreta, porque elas não eram organizações de apoio a Getúlio Vargas. E C, também é incorreta, porque elas não eram partidos políticos organizados sobre a égide de Vargas. Estado Novo. Então, o Estado Novo, ele é um período de ditadura, né? Como um bom período de ditadura, ele é um período que é marcado pelo cerceamento dos direitos políticos. Então, os direitos políticos da população vão estar comprometidos como um todo, né? Nesse período, a gente tem o quê? Fim dos partidos políticos, tem fim, consequentemente, de eleições, a gente tem cassação de mandatos, os mandatos de deputados, senadores, de vereadores, de prefeitos, esses mandatos eles foram cassados, e a perseguição e a vigilância aos considerados subversivos, que eram os opositores e os críticos do regime, feitos por um órgão criado pelo governo do Vargas aqui, que é o DOPS, né? Departamento de Ordem e Política Social, né? Ao mesmo tempo em que há essa perseguição aos inimigos, ao mesmo tempo em que há o cerceamento dos direitos, o Vargas também, lá em 1943, faz a chamada consolidação das leis do trabalho, né? E ele, através da qual há uma promoção de direitos trabalhistas à maioria da população. É nesse período também que o Getúlio Vargas acaba sendo conhecido como chamado pai dos pobres, como aquele que cede aos pobres os direitos de que eles precisam. E também é nesse período da década de 40 em que o Brasil vai começar a criar as chamadas indústrias de base. Lembre-se de que foi comentado agora há pouco, de que o Brasil ele estava num período de transição da economia agropecuária para uma economia industrial. Para isso era preciso criar as chamadas indústrias de base. E aí na década de 40 a gente tem a criação da chamada CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, para que o Brasil produza seu próprio aço, e a chamada Vale do Rio Doce. O Brasil também nessa época vai participar da Segunda Guerra Mundial. Essa participação da Segunda Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em particular lá nas batalhas no território italiano, vai fazer com que haja um enfraquecimento da ditadura do Getúlio Vargas. Por quê? Porque se o Brasil, o exército brasileiro, estava na Europa lutando contra dois regimes de ditadores, que eram o Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha, não fazia sentido de que o Vargas continuasse a exercer uma ditadura no Brasil. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o poder do Vargas começa a se enfraquecer e em 1945 o Vargas é deposto do poder e são convocadas novas eleições. Aqui nós temos nessa imagem uma manifestação contra o eixo, que eram as potências lá da Alemanha, a Itália e o Japão, e contra o autoritarismo, que também foi uma das reações promovidas ao governo Vargas. Então, o professor Igor Machado ele vai dizer o seguinte: o grande progresso entre 1930 e 1945 aconteceu no âmbito dos direitos sociais. O Brasil passou a ter uma legislação trabalhista, salário mínimo. No entanto, esses direitos não se estendiam aos trabalhadores rurais, uma amostra do poder que os grandes fazendeiros ainda tinham. Então, essa década de 30, ela representou de uma certa maneira avanço na conquista de direitos, principalmente os direitos trabalhistas, mas a população rural ainda era uma população fragilizada sob o poder dos coronéis. Então, uma atividade. O período de 1930 a 1945 registrou avanços e retrocessos na política do país. Indique quais foram os avanços e retrocessos no campo da política e dos direitos nesse período. Um tempinho lá para vocês responderem e anotarem no caderno de vocês.
Então, pessoal, essa atividade, como avanços, nós podemos citar o que foi dito no slide anterior, que a gente falou dos direitos trabalhistas conquistados pela CLT, pela Constituição, o voto feminino. Como retrocesso, nós podemos citar o período ditatorial, a cassação de mandatos e a perseguição aos chamados subversivos, que eram os inimigos do regime. República Populista, que vai de 45 a 64. Então, Vargas é deposto em 45, são convocadas novas eleições e aí a gente vai ter um curto período democrático que vai de 45 até 1964. É preciso que a gente faça uma distinção para explicar por que se chama de República Populista e não República Popular. Então, vejam. A chamada República Popular é um governo de ampla participação do povo e de direitos ampliados. Um governo chamado de populista é um governo de lideranças carismáticas que mantém estruturas sociais de dominação. Esse período de 45 a 64 é chamado de populista justamente porque os presidentes que ocuparam o poder neste período apelavam para o carisma, apelavam para as relações pessoais e não era um governo onde os direitos sociais foram ampliados de maneira significativa. Características gerais desse período. É importante que a gente entenda algumas coisas que estão no contexto global que vão influenciar o período desse governo no país. Contexto global, Guerra Fria e polarização Estados Unidos-União Soviética. É preciso que a gente se lembre que há uma intensificação da Guerra Fria e dessa oposição do mundo em dois blocos. De um lado, os Estados Unidos e os países capitalistas, de outro lado, a União Soviética e os países socialistas. Quase todos os países do mundo tiveram que se alinhar a essas duas potências. Acirramento de diferenças políticas e ideológicas, exatamente por essa influência da Guerra Fria e por esse alinhamento. E também há uma perspectiva e uma intenção de haver um desenvolvimento econômico e industrial. De 1946 a 1950, a gente tem o governo do presidente Dutra. Em 1946, há uma nova Constituição que substituiu a Constituição lá de 37. O presidente Dutra, ele provocou um plano chamado Plano SALT, que era desenvolver algumas áreas fundamentais carentes no Brasil na época. Também é um governo que vai realizar o alinhamento com os Estados Unidos e com as potências capitalistas. E um dado interessante é que no Brasil existiam cassinos e por uma pressão, especialmente da esposa do presidente Dutra, há um fechamento dos cassinos no Brasil em 1950. Em 1950, nós temos o retorno do presidente Getúlio Vargas, que dessa vez volta como um presidente eleito. Em 50 a 53, então, Vargas vai governar o Brasil e vai marcar o seu mandato por uma política de desenvolvimento nacional, desenvolvimento industrial e desenvolvimento do país enquanto uma possível potência industrial. Um dos fatos mais importantes do governo Vargas é a chamada campanha O Petróleo é Nosso, que vai resultar em 1953 numa empresa chamada Petrobras, que vai ser a responsável por controlar a exploração do petróleo no Brasil, tentando se desvencilhar das empresas multinacionais. Só que também nesse período, Vargas acaba sofrendo uma série de pressões políticas dos seus inimigos. Essa crise política vai se desenrolar de uma maneira tão intensa que Vargas vai cometer suicídio em 1954. Após um período de sucessão de alguns presidentes intermediários, a gente tem novas eleições e em 55 assume o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, que vai também ter um plano de desenvolvimento e vai fazer com que o Brasil, ou ter a intenção de que o Brasil se desenvolva 50 anos em 5. Quer dizer, a intenção do presidente Juscelino é que o Brasil se desenvolva industrialmente para compensar o atraso em relação a outras potências. Então, o desenvolvimento econômico que foi promovido pelo crescimento da industrialização no Brasil, ele foi acompanhado também pelo crescimento da desigualdade social. Então, a gente tem um crescimento e um desenvolvimento industrial,
mas esse crescimento e esse desenvolvimento não é acompanhado por um desenvolvimento de políticas que visem, por exemplo, acabar com a pobreza e com a desigualdade social no Brasil. E um dos marcos do governo Juscelino é a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, realizada na década de 1960. Em 61, a eleição de um presidente que foi uma figura bastante controversa, que é o presidente Jânio Quadros, que a gente vê aqui na imagem. O presidente Jânio Quadros é uma figura controversa porque ele vai ser uma figura ambígua em relação a esse alinhamento que estava sendo promovido lá na Guerra Fria. O presidente Jânio Quadros, ele resolve não se alinhar aos Estados Unidos e a não adotar um alinhamento nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética, tentando equilibrar essas tensões que existiam lá na década de 60, o que não vai ser uma coisa que vai contentar os seus opositores. O presidente também ficou conhecido por alguns decretos polêmicos, como, por exemplo, proibir a minissaia, proibir rinhas ou brigas de galo, E ele vai sofrer um processo de radicalização política que vai levar à sua renúncia no mesmo ano que ele foi eleito, em 1961. É nesse período que a gente começa a ter uma crise política que vai se intensificar nos próximos anos do Brasil. De 61 a 63, a gente tem um período bastante complicado, um período bastante significativo para entender a política brasileira, porque é um período de tensão em que a gente não vai ter um presidente da República. A gente tem uma tentativa de um curto parlamentarismo, lá que vai de 61 até 63, e há uma demanda crescente dos movimentos sociais para que sejam conquistados cada vez mais direitos e para que a desigualdade social seja efetivamente reduzida. É em 61 também, em 63, ou é nesse período, que esse discurso de medo do comunismo vai começar a aparecer como um discurso político cada vez mais forte. Em 63 é que o presidente João Goulart consegue efetivamente assumir como presidente, e aí João Goulart vai lançar um projeto bastante ambicioso, que é as chamadas reformas de base. Essas reformas de base, elas visavam promover um crescimento em setores importantes da economia brasileira. Atividade. A República Populista, ela foi então fortemente influenciada pelo contexto político global. Como a política mundial das décadas de 1950 e 1960 ajudou a modelar a política nacional? Tempo lá para vocês responderem em casa.
Então, pessoal, como é que a gente pode fazer essa resposta aqui? Voltando lá para o contexto da Guerra Fria e pensando que esse alinhamento entre Estados Unidos e União Soviética é que vai intensificar as reações políticas desse período. Em 64, a gente tem uma série de eventos dramáticos que vão culminar no golpe militar. Em 13 de março, a gente tem o comício da Central do Brasil. Em 19/3, tem a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que vai ser uma resposta, uma reação às políticas provocadas pelo Goulart. Em 25 de março, a gente tem uma assinatura e um manifesto das Forças Armadas contra o governo do presidente João Goulart. Em 31 de março, as tropas se mobilizam e em 1º de abril começa a ditadura militar. Então, pessoal, nesta aula nós aprendemos sobre as principais características políticas da Era Vargas e da chamada República Populista. Na próxima aula, a gente vai continuar a falar da história política do Brasil e nós vamos ver as características centrais da chamada ditadura militar e da chamada Nova República. Bons estudos e até a próxima aula. Alunos, por favor, não esqueçam que o registro de frequência no Classroom mudou. Vocês têm que clicar lá no link número 1 da atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Não esqueçam de fazer isso, porque é isso que garante a presença de vocês. Está aqui as nossas referências, o professor José Murilo de Carvalho e o professor Igor Machado. Os links das imagens e a gente se vê na próxima aula.